Vai sair agora o edital do concurso do TJ Ceará e, na minha visão, você só tem uma chance de conseguir passar nesse concurso começando agora ou fazendo uma adaptação até de outro concurso. Você tem que fazer essas 1.166 questões. São as melhores questões. Com certeza esse concurso vai ter muito dessas questões e não só fazer as questões. Na verdade, você tem que estudar essas questões e vem comigo que eu vou te mostrar. Esse concurso já tem a banca confirmada e, de acordo com o sindicato dos oficiais de justiça, né, que teve uma reunião com o tribunal, temos a informação que o edital vai sair no dia 15, sexta-feira agora. Provavelmente você vai ter mais ou menos então 100 dias até a data da prova e, de acordo com o último edital, né, a manutenção da banca, a FCC, que vai ser a banca organizadora, a tendência é que seja mantida a estrutura do último concurso. E no último concurso, para o cargo de nível médio, nós tivemos português, informática, raciocínio lógico matemático, né, normalmente eles fazem essa mistura até, direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal. E isso daqui, gente, é muito bom. Por quê? Temos uma grande banca, que é a banca FCC, um dos elementos importantes para você descobrir as melhores questões. E temos também matérias tradicionais, não tivemos aqui nenhuma surpresa, né? O clássico de tribunais, matérias básicas, mais um núcleo duro de tribunais. E com esses dados, nós conseguimos encontrar as melhores questões. Então, olha só o que eu fiz aqui que eu quero mostrar para você. Eu estou aqui no site de questões da aprovação ágil e coloquei todas as matérias que importam aqui, né? Língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, matemática, informática, constitucional, administrativo, civil, penal, processo penal e também as legislações, né, que a gente coloca aqui na estrutura do novo site de questões da aprovação ágil, legislações relacionadas a essas matérias. E eu coloquei a banca FCC e, pensando no cargo de nível médio, eu coloquei como filtro aqui técnico judiciário da área administrativa, técnico judiciário. E por que isso, gente? Por que eu coloquei essas nomenclaturas? Eu coloquei as nomenclaturas mais utilizadas nos concursos de tribunais recentes. Nós tivemos vários TRTs, principalmente, que foram realizados pela FCC. E eu acho que faz muito sentido você, para o cargo de nível médio, estudar principalmente com base nas questões de técnico ou até de analista ou técnico judiciário, né, o APJ, que é o agente de polícia judicial, porque esses cargos, né, nos tribunais federais, eles exigem nível superior, mas não em direito. Então, o que eu fiz aqui na prática? Eu pensei em fazer as últimas provas da FCC, principalmente TRTs, para os cargos que não são para formados em direito. Também nós conseguimos pegar alguns tribunais de justiça que foram realizados pela FCC, que você consegue aproveitar muitas questões. Por quê? Quando nós olhamos para esses cargos de tribunais federais, TRTs principalmente aqui por causa da FCC, que domina a área de tribunais trabalhistas, eu olho para essas matérias, principalmente ali o constitucional e administrativo, nós conseguimos aproveitar muitas questões. Então a tendência é que eles façam umas questões muito parecidas, claro, nas matérias básicas e também nessas matérias de direito, matérias específicas desse concurso. E aí o que eu recomendo que você faça? Quando eu fiz esse filtro, pegando todas essas matérias, banca, FCC e também os cargos que fazem mais sentido, inclusive o analista judiciário da área administrativa, na prática aqui eu só excluí o analista judiciário da área judiciária, formados em direito, e também o oficial de justiça, execução de mandados, que também exige graduação em direito, e aí você vem aqui e pode fazer essas questões. O que eu recomendo para você, né? Claro, aqui nas ferramentas do Aprovação Ágil, além das questões reais, nós temos as questões autorais. Temos dentro de direito administrativo, no TJ Ceará, muitas matérias que só o TJ Ceará vão cobrar. Ele tem uma estrutura um pouco diferente. Normalmente os TJs, tribunais, colocam uma matéria de legislação interna, legislação específica e cobram esses conteúdos. Aqui eles jogaram dentro de direito administrativo e aí nós não temos muitas questões reais. Eu recomendo que você siga com as questões autorais nesses pontos bem específicos. Mas isso daqui você pode fazer até depois do edital. Agora o que você tem que fazer é criar um domínio desse núcleo duro, dessas matérias que eu mostrei aqui. E aí você vem nas questões reais e inclusive vou deixar até o link para você utilizar aqui. Você pode clicar no link e ir direto para o site de questões da aprovação ágil. Inclusive hoje você consegue estudar de graça no site de questões da aprovação ágil, tá? Você faz o cadastro lá e você consegue utilizar gratuitamente também o site de questões com as ferramentas que nós mostramos. É só você começar a mexer aqui, fechado? E aí você vai estudar com essas questões. Eu recomendo que você coloque esse formato aqui, de ordenação por ano decrescente. O que significa isso? Estou fazendo as provas mais recentes, das mais recentes para as mais antigas. No Aprovação Ágil, nós já fazemos a engenharia reversa com você. O estudo reverso, que é a mesma coisa, gente. Na verdade, muita gente copiou o que eu criei lá de engenharia reversa e colocou estudo reverso. É a mesma coisa. Você vai entrar aqui e vai fazer as questões como se fosse o dia da prova, você vai se esforçar para encontrar os erros e você vai fazer engenharia reversa. Por exemplo, aqui.
Nessa questão, a Constituição Federal de 1988 assegura aos trabalhadores domésticos diversos direitos, entre os quais, aqui está falando do artigo 7º da Constituição. O que eu quero que você faça? Não quero saber se você acerta ou se você erra a questão. Eu quero que você faça essa questão e faça o estudo por trás dessa questão, principalmente se você não domina o tema. Se você já domina, vai procurar outro, você tem que procurar aquilo que você errou. Com isso daqui, essas questões vão fazer cair no seu colo a lei de Pareto, aquela regra 80-20, aquele 20% de conteúdo que você tem que dominar que vai representar 80% das questões, 80% da pontuação na prova. Você tem que dominar aquilo que é recorrente no concurso. O artigo 7º é muito cobrado. Artigo 7º, artigo 5º, artigo 37, a parte ali, né, da administração pública, você tem que dominar esses pontos que são recorrentes nesse tipo de concurso. E claro, estudando com essas questões, automaticamente você se alinha. E eu não quero saber se você vai errar ou acertar. Você errou, por exemplo, aqui, eu coloquei A de amor, claro, chutando, só para mostrar para vocês, e a resposta correta era D. Tá claro aqui no meu site de questão, entendi isso, eu preciso ir para frente e estudar esse tema. Quando você olha para os nossos comentários, você vai ver que nós fazemos a engenharia reversa. O que é isso? Estudar o pano de fundo, aquele tema por trás da questão. Nós fazemos uma breve explicação com você, que é o que você tem que fazer no estudo, tá? Uma breve explicação daquele tema para você entender o que está cobrando naquela questão, e aí você tem que fazer o que mais importa, que é entender por que a alternativa A está incorreta. Por que ela está incorreta? O que está errado aqui? Você identifica o erro e transforma o que está errado em certo, que é o que a gente faz com vocês. Primeiro nós analisamos a alternativa correta, depois nós analisamos as incorretas. Nós mostramos onde está o erro e na sequência fazemos uma correção. Essa daqui é aquela brincadeira que eu sempre ensino para você. Primeiro você brinca de detetive, depois você brinca de engenheiro, fazendo uma engenharia reversa, reciclagem dessa questão. Você entende o que está errado e transforma o errado em certo. Se você faz isso, você está no ápice do aprendizado. Dificilmente, depois de fazer um estudo ativo como esse, você vai errar uma nova questão sobre o artigo 7º da Constituição. E a tendência é que ele caia de novo na próxima prova aqui no TJ Ceará, na parte de Direito Constitucional. Caindo isso daqui, você vai acertar, porque você fez um estudo totalmente ativo. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, direito administrativo. Você vai pegar e vai fazer a mesma coisa. Vou chutar aqui. A de amor, errei. C de Cristo. Primeiro, eu recomendo que você veja o tema da questão, por exemplo, a responsabilização da administração pública. O mais legal, na verdade, é sempre você estudar de forma ativa e usar o comentário depois só para confirmar aquele estudo ativo que você fez. O que significa isso? Eu venho aqui, faço a questão, vejo a mando do prefeito, blá blá blá, tento entender os erros das alternativas, tento transformar, fazer engenharia reversa. Se você não conseguir, se você não tem domínio desse tema, tá tranquilo. Você sabe que agora você precisa estudar responsabilização da administração pública, porque isso daqui foi cobrado em um concurso parecido com o que você vai enfrentar aqui do TJ Ceará, para um cargo relativamente parecido, mesmo que seja para nível superior, é um cargo para não formados em direito. Então, normalmente, tem uma característica diferente, uma cobrança de nível muito parecido com o que você vai encontrar nesse concurso de nível médio que você vai fazer. Primeira coisa que você faz, se você não domina o tema da questão, você vai entrar em um material, eu recomendo um material enxuto, você usa um material de confiança, e você entra aqui e vai estudar responsabilização da administração pública. Se você não domina esse tema, ele caiu numa prova recente, estude esse tema. Estude antes de refazer a questão, se você está perdido aqui na questão. Estudou o tema? Volta na questão, faz a engenharia reversa e aí, claro, aqui você tem uma grande facilidade, você clica e vê o nosso comentário, nosso gabarito comentado e você vai ter a certeza que aqui você está no caminho correto. Será que eu estudei certo? Deixa eu ver o que fala aqui no comentário. Tem a explicação completa para você e também a engenharia reversa, a análise das incorretas e a correção. Fazendo isso daqui, você nunca mais vai ter um erro nesse ponto. Confia no que eu estou falando. Dificilmente você vai errar, porque olha o estudo que você fez. Você fez um estudo com base na linguagem da banca, olhando para aquilo que a banca normalmente cobra, dificilmente você vai errar. E você economiza muito tempo, porque você não vai estudar aqui direito administrativo todos os temas. Não. Você sempre vai estudar de acordo com aquilo que foi cobrado no último concurso. E claro, né, gente, eu sei que você vai ter uma vontade muito grande de clicar aqui diretamente para ver o comentário. Isso daqui é legal, com certeza você vai ter um desempenho diferenciado em relação aí talvez a um estudo fofo, né, um estudo com videoaula, tudo mais, um estudo às vezes com comentários perdidos aí de um site que você não sabe nem quem está comentando, aqui você tem a certeza que o comentário tem um fundamento legal e que está totalmente alinhado à sua prova. Só que eu recomendo que você primeiro faça esse estudo totalmente ativo, que você procure as informações, porque é diferente.
Esse daqui é o real estudo ativo. Depois, no final do processo, você vem aqui e, claro, aí depende também do seu nível de conhecimento. Se você vem aqui, resolve essa questão e você deu uma deslizada na interpretação de texto, você percebe que, pô, não, já conhece esse tema e tudo mais, vem para o gabarito comentado, já vai direto para ele. Com certeza você vai ter uma visão diferenciada ali em relação a um conteúdo que você já viu. Se você não domina esse tema, aí eu acho que é questão de você parar, estudar o tema e voltar aqui para a questão. E, claro, os comentários vão ajudar muito você nisso. E aqui nós temos todas as matérias, tá? Eu coloquei todas. E eu recomendo que você também, nesse momento, estude as matérias de forma proporcional. Que você não gaste toda a sua energia naquela matéria que você acha que você tem dificuldade só por causa disso. Você tem que entender que o estudo para concurso é um processo objetivo. Você tem que tirar o melhor que você pode de cada matéria, só que sempre olhando para a relevância. Quanto que língua portuguesa pode te dar? 25%? Pô, você tem um trauma muito grande de língua portuguesa e você fala, nossa, agora eu só vou estudar língua portuguesa porque eu me garanto em direito. Será? Você fez um simulado? Será que você está alinhado ao perfil da prova? Muita gente se perde nisso. Então eu sempre recomendo que vocês sigam ali até com os cronogramas que nós entregamos para vocês dentro do site da aprovação. Inclusive, eu recomendo demais para você não se perder nisso, que você siga com o nosso cronograma, que tem a nossa nova inteligência artificial, a Revisa.a, ela cria o seu cronograma e controla os seus estudos sempre olhando para o seu resultado, inclusive aqui no seu desempenho dentro de cada matéria. Você consegue fazer simulados de forma ilimitada aqui também e controlar muito bem seus estudos. Você consegue estudar redação. Gente, usem essas ferramentas aqui do site de questões, porque aqui você vai ter todo o método da aprovação ágil já aplicável, tá? E você consegue começar a estudar de graça, inclusive se você clicar aqui no primeiro link da descrição. E lembrando que eu vou deixar esse link aqui, ó, já com esses filtros das questões que na minha visão são essas questões ideais para você começar, 1166 questões, eu vou deixar liberado para você aqui, você já consegue clicar e vai ter essa lista completinha, fechado? Então comece a utilizar essa ferramenta e comece a estudar, principalmente com as questões. Reta final é assim, gente, não dá tempo de estudar fofo, você tem que gastar mais energia naquilo que é historicamente mais cobrado. O simples funciona. Quem passa nesse tipo de concurso não é a pessoa que vai dominar todas as matérias em todos os pontos necessariamente. Não é sobre profundidade. É sobre você dominar o simples. Até porque não dá para dar profundidade se você pensar agora ainda mais numa reta final. Claro, se você está estudando já há um tempo, já segue o que a gente fala aqui, já controla os seus estudos, olha para mim e fala, Gustavo, estou entrando agora na reta final, beleza? Mas já estou fazendo aqui, ó, mais de 80% nos simulados, estou evoluindo. Continue fazendo o que você tem feito, tá dando certo, vamos que vamos. Você já criou um processo que funciona para você. Provavelmente você já segue algum desses fundamentos, você já fez provavelmente todas essas questões anteriores, você já está na frente, então continue. Agora, se você está abaixo de 80%, se você precisa fazer diferente, você precisa se arriscar um pouco mais, você vai ter que estudar, na minha visão, só pelas questões. Você vai ter que desapegar daquele estudo com todas as videoaulas, aquele estudo com todos os PDFs, você vai deixando as questões mostrarem quais os temas que você tem que estudar, fechado? Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho e, muito importante, siga o Bitolé em todas as redes sociais e aproveite para começar a estudar grátis agora mesmo com o site de questões. E ainda, para você que viu esse vídeo, eu vou deixar um curso grátis do Aprovação Ágil, em que eu mostro como que você vai estudar nesse pré-edital e pós-edital, um curso muito completo que normalmente as pessoas pagam R$197, está disponível de graça aqui por tempo limitado e você vai entender exatamente como chegar competitivo nesse concurso, fechado? Tem alguma dúvida? Mande aqui. Tem alguma sugestão de vídeo novo? Mande aqui também, eu prometo te ajudar. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.